A paz do Senhor, meus irmãos. De um tempo para cá, o pastor Ciro Zibordi vem trabalhando em suas redes sociais sobre qual a melhor versão da Bíblia em português. Ele também vem recomendando o cuidado que se deve ter sobre o que tem surgido em texto de edições específicas de determinadas versões da Bíblia, como os colchetes. E ele faz isso com um conhecimento de causa. Foi pensando nestas orientações do pastor Ciro Zibordi e ouvindo outros ilustres ministrantes da Palavra de Deus, como o pastor Antônio Xavier, pastor Paulo Martins, que eu resolvi gravar um vídeo para tratar da importância de se conhecer as versões da Bíblia. Eu entendo que conhecer ou lidar com distintas versões da Bíblia sempre proporciona enriquecimento para todo o estudante da Palavra de Deus. Todos os irmãos sabem que existe uma variedade de versões da Bíblia. O evangelista irmão Creomildo Cavalheiro Leite me disse que ele tem 17 versões distintas da Bíblia. Aqui em casa eu tenho 11 versões, estas que vocês estão vendo aqui ao meu lado. São elas: 3 edições da Almeida Revista e Corrigida, a de 80, 95 e 2009. Esta difere das duas primeiras porque ela já vem com um novo acordo ortográfico. Por exemplo, o Salmo 111:1, a palavra Assembleia não vem mais acentuada. Continuando, Almeida Revista e Atualizada, de 1993, edição contemporânea de Almeida, de 1990, aquela em que as palavras de Jesus vêm em vermelho, Almeida Corrigida Fiel, de 2006, linguagem contemporânea, de 2014, nova tradução linguagem de hoje, nova versão internacional. Esta penúltima aqui, faço referência de que ela foi publicada pela extinta Alfalite Brasil. E por último, a versão de King James, atualizada de 2001. Lembrando que existe também a King James de 1611. Eu não a tenho, mas conheço alguns irmãos que têm. Em algumas passagens, elas duas apresentam palavras distintas, porém com o mesmo significado. Por exemplo, em 1 de Reis 21:21, na versão de 1611, diz: aquele que mirja contra a parede. Na versão atualizada de 2001, diz: aqueles que são capazes de urinar na parede. Claro, isso fazendo menção da casa de Acabe. Vamos então destacar qual é a relevância de conhecer as versões da Bíblia. O primeiro motivo que eu destaco é que, conhecendo as versões bíblicas, perceberemos a evolução da nossa língua portuguesa, a nossa língua mãe, quanto ao uso e ao desuso de algumas expressões, de algumas palavras que, em determinada época, era comum a sua utilização, mas que atualmente não é mais utilizada. Por exemplo, veja na tela. A versão de Almeida Revista e Corrigida, edição de 1980, nos diz em 1 de João 2,14, parte B: eu vos escrevi mancebos, enquanto que as edições de 1995, 2009 e outras versões correlatas nos diz: eu vos escrevi jovens. Reparem que antes nós tínhamos uma Bíblia que trazia a expressão mancebos. Agora, com as versões mais modernas, temos a expressão jovens. Fechou? Prossigamos. O segundo motivo que eu destaco ser importante o conhecimento das versões da Bíblia é que, ao lermos determinados textos, saberemos distinguir ou diferenciar o significado de uma mesma palavra usada em duas passagens distintas que possa caracterizar uma contradição textual. E se não tivermos este conhecimento, seremos induzidos a pensar que exista tal divergência. Por exemplo, veja na tela. A versão de Almeida Revista e Corrigida de 1980 nos diz em Romanos 13:1: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. A mesma versão de 1980 em Efésios 6:12, parte A, nos diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Note que, na carta aos Romanos, Paulo disse que temos que nos sujeitar às potestades. Porém, contudo, entretanto, na carta aos Efésios, ele disse que a nossa luta é contra as potestades. Parece soar uma contradição. Pois bem,
Na verdade, não há nenhuma contradição entre os textos da versão Almeida Revista e Corrigida, edição de 1980. O que Paulo está dizendo em Romanos 13:1 diz respeito às autoridades governamentais terrenas, como por exemplo, reis, imperadores, governadores, etc. Ao passo que o registro que Paulo faz em Efésios capítulo 6 diz respeito a uma horda de espíritos malignos, ou seja, demônios, que nas lições do próprio apóstolo Paulo se acham nos lugares celestiais. Agora, veja na tela o que nos diz a Almeida Revista e Corrigida, edição de 95 e 2009, nas mesmas passagens. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Daí alguém pode me dizer assim: mas irmão Evandro, o senhor está se utilizando de uma versão da Revista e Corrigida editada em 1980 e sabemos que novas edições e até outras versões mais atuais trazem em Romanos 13:1 a expressão autoridades e não potestades. E quem é que hoje em dia tem uma Bíblia lá de 1980? Só o senhor mesmo, que é lá do século passado. É aí aonde você se engana. Essa versão aqui, é a versão Almeida Corrigida Fiel de 2006 da Sociedade Bíblica Trinitariana. E veja na tela como esta versão aduz. Reparem no texto a palavra potestade, que se acha em destaque. E para não ficar só nas minhas palavras, olha o que o nosso amigo nos diz sobre essa versão da Bíblia. Espera que eu vou chamá-lo. Pastor Ciro, meu amigo, por favor, seu comentário. Fora essa, a gente recomenda também, para quem desejar ler, ter em casa, a ACF, que é também Almeida, mas é da Sociedade Bíblica Trinitariana, que é a versão corrigida fiel, que é muito boa. Bom, se você quer saber mais sobre o que o nosso amigo recomenda a respeito das versões e traduções da Bíblia, no seu Instagram, nesta bolinha aqui, tem vários vídeos dele tratando destes assuntos. Inclusive, já tem vídeo novo no seu canal, onde ele recomenda 5 Bíblias de estudo, semelhante a essas aqui. O Pastor Ciro é uma biblioteca ambulante. Vai por mim. Mas, voltando aqui, reparem que no mesmo versículo 1 de Romanos 13, temos uma outra palavrinha, a saber, alma. Que alma é esta? Seria uma alma mal assombrada? Claro que não, né, meus irmãos? Até porque crente não acredita em alma mal assombrada. Segundo as lições do pastor Napoleão Falcão, existe na Bíblia 4 designações para a palavra alma. Primeiro, alma como pessoa, Romanos 13:1. Segundo, alma em sentido biológico, Levítico 17:11. Terceiro, alma como parte dos sentimentos do homem, Mateus 26:38. Quarto e último, alma como parte imortal do homem, Mateus 10:28. E no texto em questão de Romanos 13:1, vemos assim, olha na tela. Almeida Revista e Atualizada, todo homem esteja sujeito. Edição contemporânea de Almeida, toda pessoa esteja sujeita. Linguagem contemporânea de 2014, sejam bons cidadãos. Assim fica claro que a alma mencionada em Romanos 13:1 diz respeito à pessoa, gente, ser humano. Fechou? Prossigamos. Terceiro e último motivo que eu destaco ser importante o conhecimento das versões bíblicas. Conhecendo as versões da Bíblia, identificaremos a tradução daquela cujo texto seja mais fiel possível aos manuscritos originais. Mas cuidado, tá, meus irmãos? Porque esta identificação é relativa de versão para versão. Eu vou explicar. A passagem de Gênesis 37:35 nos traz a narrativa dos filhos de Jacó vindo a ele a fim de consolá-lo da suposta morte de seu filho José. Na parte B do versículo, Jacó se recusou ser consolado, dizendo, abre aspas, na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho a... fecha aspas. Veja na tela
como que as versões diz para onde Jacó haveria de descer. Reparem. As 3 edições da Almeida, revista e corrigida, a de 80, 95 e 2009. Edição contemporânea de Almeida, revista e atualizada, e a Almeida corrigida fiel, a qual o pastor Ciro acabou de mencionar, a palavra em destaque é sepultura. Ou seja, Jacó está dizendo assim, na verdade, com choro hei de descer ao meu filho à sepultura. Porém, a palavra sepultura nesta passagem nada tem a ver com túmulo, cova, 7 palmos abaixo do chão, pois o original hebraico desta passagem faz alusão ao mundo invisível dos mortos, chamado Seol ou Sheol, que na versão da Alfalite Brasil e a King James atualizada de 2001 nos diz assim, respectivamente: com choro descerei ao Seol para o meu filho. É em luto que descerei ao Sheol para me encontrar com meu filho. Agora, repare em algo curioso. A versão King James de 1611 não traz a palavra hebraica Sheol. Veja na tela. Pois eu descerei ao túmulo lamentando meu filho. Entenderam por que, agora há pouco, eu disse que essa identificação pode ser relativa? Pois uma mesma versão, porém de épocas ou edições distintas, traduzem 2 palavras totalmente diferentes, deixando um ponto de interrogação em nossa mente. Qual versão é a mais próxima ou mais fiel aos originais? Olhe na tela o que diz a Nova Versão Internacional. Chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho. Contudo, uma pequena nota de rodapé tem uma explicação dizendo: no hebraico, Sheol, essa palavra também pode ser traduzida por profundezas, pó ou morte. A versão Nova Tradução Linguagem de hoje nos diz assim: vou ficar de luto por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. Vocês querem ver um outro exemplo de que esta identificação das versões mais fiéis aos originais pode ser relativa? Veja, em Jó 17, 15 e 16, ele faz uma pergunta a respeito de sua esperança, dizendo: onde estaria então, agora, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá aos ferrolhos do... Reparem na tela. As 3 edições da revista Almeida e Corrigida, a de 80, a de 95 e a de 2009, traz ferrolhos do Seol. Contudo, a Almeida Revista e Atualizada, junto com a edição contemporânea, trazem portas da morte. E a corrigida fiel, de 2006, nos fala barras da sepultura. Reparem que a Almeida Corrigida Fiel, aquela que o pastor Ciro mencionou agora há pouco, que é igual às 3 edições da Revista e Corrigida, lá no episódio de Jacó e José, aqui em Jó capítulo 17, ela traz a expressão sepultura, que, ao meu ver, deveria ser Sheol, tal como é nas 3 edições da Revista e Corrigida. Entenderam? A versão de King James atualizada de 2001 é até mais expressiva nesta passagem ao dizer, aspas, será que a esperança descerá comigo às portas do Sheol, da morte? Baixaremos todos à sepultura e descansaremos juntos no pó da terra? Aspas. E a versão de King James de 1611 diz, barras da cova, conforme se vê na tela. Bom, os 2 exemplos que acabamos de mencionar servirá para o professor de escatologia bíblica quando estiver tratando do tema estado intermediário dos mortos. E sobre isso, o pastor Antônio Gilberto, em seu livro Calendário da Profecia, faz um profundo lamento dizendo, abre aspas, é de lastimar o fato de que inúmeras
referências ao Seol, certas versões em português traduzem por sepultura e outros termos afins, trazendo não pouca confusão ao leitor comum que só tem acesso ao idioma pátrio. É preciso muito cuidado para evitar ensino errôneo decorrente de imperfeições das traduções. Estas diferentes traduções de uma mesma palavra têm trazido muita confusão entre os menos avisados. Aspas. Vamos agora para a cereja do bolo, ou seja, um último exemplo do qual me orgulho em dizer que foi com o pastor Ciro Zibordi que tive, nestes últimos meses, a compreensão completa deste assunto depois de 25 anos de estudos. Trata-se da passagem de 2 aos Tessalonicenses 2, 1 a 3, da qual o pastor Ciro gravou um vídeo aludindo ao tema Quem virá primeiro, Cristo ou o Anticristo? A referida passagem, na parte final do versículo 2, nos apresenta uma expressão que, linkada com o versículo 1, nos induz a uma interpretação equivocada da qual imaginamos que o anticristo surgirá no cenário mundial antes do arrebatamento da igreja. E que expressão é esta? É a expressão Dia de Cristo. Veja na tela. As 3 edições da Revista e Corrigida, a de 80, de 95 e a de 2009, a edição contemporânea de Almeida, a Corrigida Fiel e a King James de 1611 traz a expressão Dia de Cristo. Por causa disto, muitas pessoas acham que o Dia de Cristo faz alusão ao dia de Cristo para vir arrebatar a igreja, quando na verdade não é. Daí chegam a pensar erroneamente que o anticristo virá antes do arrebatamento da igreja, quando fazem a leitura do versículo interpretando o texto de forma equivocada. Pois bem, acontece que o dia de Cristo no versículo 2 não é alusivo ao arrebatamento da igreja, e sim ao período tribulacional, pois, em outras versões, a expressão que consta em alguns manuscritos é o dia do Senhor, o qual refere-se aos 7 anos de tribulação, a última semana profética de Daniel, capítulo 9, verso 27. Capítulo? Veja na tela a passagem de 2 aos Tessalonicenses 2, 1 a 3, a expressão Dia do Senhor, constando na parte final do versículo, em outras versões. Veja, King James e atualizada de 2001, Alfalite Brasil, nova tradução, linguagem de hoje. Inclusive, eu chamo a atenção de vocês para o detalhe da letra D, que está em maiúscula, exceto na nova versão internacional, para não confundirmos este Dia do Senhor com o Dia do Senhor de Apocalipse 1 e 10, o qual é alusivo ao dia da ressurreição de Jesus. Por último, a Almeida Revista e Atualizada. O destaque que eu fiz, como se procedesse de nós, indica que, na época em que Paulo escreveu esta carta, alguns pseudos escritores se passaram por ele disseminando fake news, dizendo que Jesus já tinha vindo, arrebatado a igreja e deixado os tessalonicenses para o dia do Senhor, ou seja, para o período tribulacional. Bem, como a nossa intenção neste vídeo não é para explicar o texto, o pastor Ciro Zibordi fornece maiores detalhes no seu canal a respeito deste assunto. Caso você achou interessante o assunto aqui esposado, compartilhe com outras pessoas e faça seus comentários aqui embaixo, inclusive de outras passagens que você detectou, diferenças nas Bíblias que você tem em casa. Por exemplo, a última palavra do Velho Testamento é maldição ou tem outra expressão equivalente? Jonas foi engolido por um grande peixe ou uma baleia? Depende da versão. Enfim, o que apresentamos neste vídeo não é de caráter terminativo, e sim exemplificativo. Beijo no coração e até a próxima.